Boa tarde a todos novamente, bem-vindos de volta à nossa live. Agora vamos continuar as atividades da apostila na página 45. Vamos fazer juntos na medida do nosso tempo, tá bom? Então, nós estamos com aquele probleminha que às vezes o slide não passa, mas a minha voz aparece. Então, é só aguardar um pouquinho que aí o slide vai aparecer para vocês, tá? Então, pessoal, nós temos um problema aí. A Marisa, ela precisa encaixotar 36 bonecas. E ela tem esses tamanhos de caixas aí, ó. É só esperar um pouquinho, se não apareceu. Ah, foi. A galerinha tá colocando para mim que foi, tá? Então, olha só, ela tem esses tamanhos de caixas aí, beleza? Vamos levantar a mãozinha se alguém quiser falar, que aí eu dou pausa. Ela tem essas quantidades de caixas, ela tem essas caixas aí. Então, ela tem uma caixa com 9, que cabe 9 bonecas. Ela tem uma caixa que cabe 4. Ela tem uma caixa que cabe 6. E ela tem uma caixa que cabe 12. E aí, nós temos uma perguntinha aqui, ó. Quais tamanhos de caixas Marisa pode usar para acomodar todas as bonecas? Quantas caixas de cada tamanho ela precisa usar? Então, primeira coisa, Arthur, já te respondo, tá? Só um minutinho. Primeira coisa, gente, olha só. Nós temos aqui uma quantidade de 36, certo? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que pegar 36 e dividir por 9. Porque nessa caixa tamanho M, cabem 9 bonecas. Depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho uma caixa PP e nessa caixa só cabem 4 bonecas. Então, eu preciso pegar 36 e dividir por 4. Na caixa P, cabem 6 bonecas. Eu preciso dividir 36 por 6. E na caixa G, cabem 12 bonecas. Então, eu preciso dividir 36 por 12. Por que isso, tia Andresa? Porque eu preciso saber se todas essas caixas, né? Se todas esses números são divisores, né? De 36. Se eu tenho como dividir 36 por esses números, 9, 4, 6 e 12. Se sim, quantas caixas eu vou precisar de cada tamanho? Então, façam essas 4 continhas aí. Vou dar uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Só um minutinho que eu estou tentando pausar. Pode falar. É por causa que eu estava testando o microfone aqui. Ok, beleza. Tranquilo. Gente, eu não estou conseguindo pausar. Vou tentar pausar de novo, pera. Pronto, de qualquer forma, vocês têm um tempinho para ir fazendo. Não liguem a câmera e o microfone enquanto vocês não virem que a gravação pausou, tá? Enquanto isso, eu estou aqui tentando. Pronto, já deu um tempinho para vocês fazerem. O que nós iremos agora? Corrigir. Vamos dividir, então, 36 dividido por 9, galerinha. Olha, 36 dividido por 9, eu tenho 36 no meu dividendo e o 9 no meu divisor. E aí, eu vou lá na tabuada de quem? Na tabuada do 9. Vou procurar que número que multiplicado por 9 vai ser igual a 36. Então, eu achei o 4. 4 vezes 9 igual a 36. 36 menos 36, 0. Olha lá o que eu falei com vocês em relação ao divisor e ao quociente. Quem que eu tenho lá no meu quociente? O 4. E agora eu estou dividindo 36 por quem? 36 por 4. Então, se eu dividir 36 por 4, qual vai ser o meu resultado? 9. 9 vezes 4, 36. 36 menos 36, 0. Então, eu tenho 4 vezes 9, que é igual a 36. E quando eu tenho 9 vezes 4 também vai ser igual a 36. Então, vale a pena a gente ter esse olhar, assim, em relação a essa troca. Por quê? Porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Na divisão, altera. Tá vendo? 36 dividido por 9, eu preciso de 4 caixas. Já no 36 dividido por 4, eu vou precisar de 9 caixas. Então, a gente fica atento a isso daí, tá?
Próxima, 36 caixas, tamanho P, né? Cabem 6, então 36 dividido por 6, vou lá na tabuada do 6. Que número multiplicado por 6 vai dar 36? Então, o número 6. 6 vezes 6, 36. 36 menos 36 igual a 0. Depois eu tenho uma outra caixa, a maior, que cabem 12 bonecas. 36 dividido por 12 vai ser igual a 3. Vou lá na tabuada do 12 e vou olhar, né? Então, 3 vezes 12, 36. 36 menos 36, 0. Então, olha só. Resposta. Quais tamanhos de caixa Marisa pode usar para acomodar todas as bonecas? Então, ela pode usar o quê? Todas as caixas, certo? 36 é dividido por 9. 36 é dividido por 4. 36 é dividido por 6 e 36 é dividido por 12. Então, eu tenho como dividir 36 por esses 4 divisores aí. Então, todas as caixas cabem as bonecas. Então, todos os tamanhos, né? Eu acomodo as bonecas ali. Agora eu quero saber, vou precisar de quantas caixas para acomodar cada boneca? A M, 4 caixas para M, 9 caixas para PP, 6 caixas para P e 3 caixas para G. Ok? Então, um minutinho para vocês copiarem a resposta. Eu espero que vocês já tenham feito, né? A resposta, colocaram a resposta com Oi, tia. a resposta de vocês. Oi, pode falar. Precisa colocar só caixa M, caixa 9, PP, ou colocar todos os tamanhos? Precisa colocar, sabe por quê? Olha o que o enunciado está dizendo. Quais tamanhos de caixa? Quais tamanhos? Todos os tamanhos. E aí ela traz uma outra pergunta. Quantas caixas de cada tamanho? Então, eu preciso colocar quantas caixas de cada tamanho. Um dos erros que vocês cometem ao fazer as avaliações é esse daí, tá? Vocês só respondem a primeira pergunta, esquecem de responder a segunda. Tem que responder todas as questões. Então, eu tenho 2 perguntas no enunciado só. Então, eu vou colocar 4 caixas M, 9 caixas PP, 6 caixas P e 3 caixas Eu não G. coloquei caixas. Pode colocar também lá assim, ó, M igual a 4, PP igual a 9, P igual a 6, G igual a 3, tá? Mas é bom sempre colocar do que se trata. Eu sempre digo isso para vocês, gente. É importante vocês colocarem nas respostas do que se trata a resposta, tá? Do que se trata. Por quê? Porque às vezes quando vocês vão estudar para uma avaliação, vocês resumem tantas respostas e quando vocês vão estudar, vocês não sabem nem de que se trata aquela resposta. Então, quando vocês colocam uma resposta mais esclarecedora, fica mais fácil para vocês estudarem na hora que forem fazer uma avaliação, tá bom? Posso passar ou tem alguém copiando ainda? Eu fiz isso, eu botei MPP, PG. Isso aí, certinho. Colocar as respostas mais completas para quando for estudar ficar mais fácil de entender o que se trata, tá bom? Então vamos para o próximo exercício, gente. Tá, quem tá copiando aí, tira um printzinho, uma foto, pra gente não agarrar aqui, tá? Tá ótima a sua resposta, Alanis. Tá ótimo. Ok? Vou passar, tá? Você tá no computador, ô Luiz? Escreve aí pra mim, você tá no computador ou no celular? Luiz Guilherme, tá no computador ou no celular? Celular? Então, quando você terminar sua aulinha, testa quais são os botões que você pode apertar. Geralmente são 2 botões que você aperta juntinhos, assim, ó, consecutivos. Ou às vezes é o de desligar o volume, às vezes é só o volume. Tia, é o desligar e eu abaixar o volume. E ligar e abaixar o volume. Próxima questão. Nós temos a questão número 10, então.
Que nessa questão vocês precisarão usar uma régua. Por quê? Porque nós temos uma linha traçada aí. Uma linha rosa ou vermelha, não sei, né? Não dá para distinguir direito. Mas nós temos aí uma linha. Primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Medir essa linha. Então, vou pegar minha régua. Peguem a régua de vocês também, ó. Vou pegar a minha régua e vou medir essa linha, tá? Vou medir essa linha. Medir a minha linha do ponto inicial ao ponto final, eu tenho 14 centímetros. Média aí, se a de vocês também está dando 14 centímetros. Tem que dar 14 centímetros, hein? Lá da pontinha, lá do início até ao finalzinho, ó. Olha a minha, 14. Tá passando 3 pauzinhos para lá, 3 milímetros. Mas ela termina aqui certinho no 14, tá? 14 centímetros. Agora, nós temos que dividir em 7 partes iguais. Ora, se a minha régua mede 14 centímetros, perdão, a minha linha tem 14 centímetros, eu preciso dividir em 7 partes iguais. Quantos centímetros eu vou ter em cada parte? Qual é a divisão que eu tenho que fazer? Escrevam aí no chat. Certinho, Maria. Certinho. Alane, certinho. Murilo, não. Eu vou dividir por 7. Para eu ter essa quantidade aí, eu deveria dividir por 14. Né? Porque 14 dividido por 14 igual a 1. Eu vou dividir por 7. Pedro tá certo. Pedro Covre tá certo. Ah, tá, Murilo. Tomei assim. Ah, Gonçalinho. Certinho, Gonçalo. Luiz Guilherme, certo. Não, Luiz Guilherme. Sua divisão está errada. Eu tenho que dividir, Arthur, certinho. Luiz Guilherme, eu tenho 14 centímetros. Eu tenho que dividir em 7 partes iguais. Então, como vai ser a minha divisão? Lubase. Ana, eu chamo só de Lubase, né? Ana, olha só, você colocou o resultado aí. Se eu fosse dividir por 2, eu vou dividir por quanto? Eu tenho um pedaço de régua de 14 centímetros. Eu tenho que dividir por quanto? O enunciado está pedindo para eu dividir por quanto? Por 7. Então, eu tenho 14. Então, eu tenho que dividir em 7 partes, ok? Sofia, certinho. Bom, se a minha régua tem 14 e eu tenho que dividir por 7, o que eu vou fazer? Uma divisão, então, né? 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 vai ser igual a 2. Pode chamar, né, Ana? Tá bom, fica mais fácil para mim. Igual a 2. Então, olha só. Vou mostrar para vocês, hein? Como que fica? Ó. Uma parte, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, que traço torto, mas tudo bem. 7. Tá vendo? 7 pedacinhos, ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, 14 dividido por 7 igual a 2. Então, quantos centímetros há em cada parte? O que nós vamos escrever aqui? Há 2 centímetros em cada parte. Nada de escrever 2 centímetros. Não, vamos exercitar a nossa escrita. Há 2 centímetros em cada parte. A com H, porque é do verbo haver, ok? De existir, de tem, tá? Então, há 2 centímetros em cada parte. Agora, olha só, hein?
Uma linha foi dividida em 7 partes iguais e cada parte tem 3 centímetros. Qual é o comprimento dessa linha? Gente, uma linha foi dividida em 7 partes. Maria de Fátima já colocou a resposta certinho. Uma linha foi dividida em 7 partes. Então, agora ela foi dividida em 7 e cada uma delas tem 3. O que eu faço? O que eu faço para descobrir o tamanho dela? Quem sabe? Quem sabe o que eu tenho que fazer para descobrir o tamanho dela? Quem sabe, pode levantar a mãozinha. Não, dividido não. Você escreveu errado. Ô, Maria, você escreveu errado. João Paulo, o que eu tenho que fazer, João Paulo? Fazer uma multiplicação. Qual a multiplicação que eu vou fazer, João Paulo? 7 vezes 3. Muito bem. Para eu não precisar de ficar somando assim, ó. 3 mais 3, 6. 2 partes. Mais 3, 9. 3 partes. Mais 3, 12. 4 partes. Né? Para eu não precisar ficar fazendo isso, o que a gente faz? Uma multiplicação que é muito mais rápido. Se cada pedaço tem 3 centímetros e eu quero 7 pedaços, então eu teria que somar o 3 7 vezes, né? 3, 3, 3, 3. Ou, como a Maria colocou lá, mas aí, Maria, do jeito que você colocou aí, ia ser 7 centímetros, então não daria, tá? Eu teria só 3 partes, eu quero 7, tá bom? Do jeito que você colocou aí, 7 mais 7 mais 7, não dá, tá? Bebela, certinho. Não dá, Maria, por quê? Porque aí cada pedaço teria 7. 7, 7 e 7. Aqui eu quero 3. 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. E eu tenho 7 partes de 3 centímetros. Então, eu tenho 3 7 vezes, tá? Tenho 3 7 vezes. Então, a gente faz uma multiplicação, tá bom? Uma multiplicação. 7 vezes 3 igual a 21, tá bom? 7 vezes 3 igual a 21. Eu pegaria a minha régua, por exemplo. Deixa eu dar aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu pegaria a minha régua aqui, ó, 3, uma parte, 3 mais 3, 6, 2 partes, mais 3, 3 partes, né? Aí depois, mais 3, 4 partes. Então, eu teria que ir fazendo isso até eu chegar em 7 partes, tá? Mas, como somos alunos, como vocês são alunos muito inteligentes, nós já partimos direto para a multiplicação. 7 vezes 3 igual a 21. Então, resposta, essa linha mede 21 centímetros. Essa linha mede 21 centímetros. Vamos para o próximo exercício. Uma linha de 28 centímetros foi repartida em partes iguais, sem sobrar nenhum pedacinho. Quantos centímetros pode ter em cada parte? Gente, presta atenção. Esse enunciado me trouxe o divisor? Me trouxe o divisor? Escreve aí no chat. Me trouxe o divisor, esse enunciado? Quem acha que ele trouxe o divisor, esse enunciado? Maria, todos os dois. Não trouxe o enunciado, né, Gonçalo? A Dácia não trouxe o enunciado, não é verdade? Ele não trouxe o divisor. O enunciado não trouxe o nosso divisor. Ele disse apenas que foi repartido em partes iguais, sem sobrar nenhum pedacinho. Gente, por isso que vocês precisam saber a tabuada. Precisam saber a tabuada. Sabe por quê? Porque vocês precisam saber que número
por qual número eu posso dividir o 28 e vai sobrar nada, né? Então, se eu sei a minha tabuada, eu já sei que 28 é divisor por 2, não é? 28 é divisor por 2. Então, se eu dividir 28 por 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 14. Então, já sei. Será que 28 é divisor de 3? Eu posso dividir 28 por 3 e sobrar nada? Será que eu posso? Vamos lá. 2 mais 8 igual a 10. Isso aí, Sofia, sua mãe está certíssima. Tabuada é tudo na vida. Vamos lá. 2 mais 8 igual a 10. 10 é divisor de 3? Não é divisor de 3. 10 não é divisor de 3. Então, não pode ser repartidos em 3 partes. 10 é divisor de 4? Não. 10 também não é divisor de 4, porque 10 dividido por 4 vai ser igual a 2, sobra 2. Então, também não pode ser dividido por... Essa quantidade não pode ser, tá bom? Então, olha só, o que nós temos que prestar atenção aqui? Em que número multiplicado vai dar 28? Então, a gente precisa ir aonde? Na nossa tabuada. Se vocês estiverem com a tabuada aí, procurem para mim. Se vocês estiverem com a tabuada aí, só um minutinho, Murilo. Se você estiver com a tabuada para mim, procure no divisor. Procure na tabuada do 2 se vocês têm o 28 na tabuada do 2. Tem o 28 na tabuada do 2? Tem sim, gente. É porque a tabuada de vocês só vai até 12. Perdão, a tabuada de vocês só vai até 2 vezes 12, né? Não vai até a 14, né? Então, olha só. Nós temos 28 é número par, então ele é dividido por 2. Como ele é 28 é número ímpar, então ele não é dividido por... Perdão, 28 é número par, então ele não pode ser dividido por 3, porque 3 é um número ímpar. 28 é um número par, então ele pode ser dividido por 4. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Se 28 dividido por 4 dá? Olha na tabuada de vocês, se vocês têm o 28 aí na tabuada de vocês. Tabuada do 4. Olha, se vocês têm. Tia, qual é a resposta da 11? Eu não consegui ver. 21 centímetros, 3 vezes 7, 21. Letícia falou que tem. João Paulo falou que tem. Na tabuada do 4, nós temos, né? Ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Então, eu também posso dividir essa linha em 4 partes iguais. 28, eu tenho na tabuada do 5? Olha aí na tabuada do 5, se eu tenho 28 na tabuada do 5. Não tenho, né, na tabuada do 5. Na tabuada do 6, eu tenho 28 na tabuada do 6? Não temos 28, né, gente? 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24. 24 mais 6, 30. Então, também não tenho. Tenho 28 na tabuada do 7? Tenho 28 na tabuada do 7. Por que eu tenho 28 na tabuada do 7? Porque 7, né, vezes 4 igual a 28. Agora vai lá na tabuada do 4, gente. Vê que número multiplicado por 4 vai ser igual a 28. Ah, Maria de Fátima já colocou. Olha só, vou colocar aqui para vocês uns slides para vocês entenderem o que eu estou falando. Lá na tabuada do 4, vocês viram que 4 vezes 7 é igual a 28. Então, se 4 vezes 7 é igual a 28, 7 vezes 4 também vai ser igual a 28. Lembram? A ordem do fator não altera o produto. Então, vamos lá. Se eu dividir 28 por 2, eu vou ter... Olha aqui. 14. Se eu dividir 28 por 14, eu vou ter 2. Se eu dividir 28 por 4, eu vou ter 7.
E se eu dividir 28 por 7, eu vou ter 4. Então, quando nós fazemos esse cálculo pela tabuada, quando a gente faz lá, ó, 4 vezes 7, eu já vou saber que o 28, ele pode ser dividido tanto por 4 quanto por 7, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Deixa eu pensar aqui, sem ser do 4. Vamos pensar no 6 vezes 5. Quanto que são 6 vezes 5, gente? Escrevam aí no chat. 6 vezes 5. Certo, certo, Gonçalo, certo, João, certo, Maria de Fátima. Não, Estherzinha, 6 vezes 5. Você colocou 6 vezes... Jonathan, certo, Alane, certo. Então, vamos lá. 6 vezes 5 igual a quanto? Igual a 30. Então, eu já sei que 30, eu posso dividir ele por 6, que vai dar 5, ou posso dividir ele por 5, que vai dar 6. Conseguiram pegar? Conseguiram pegar mais ou menos, pelo menos? Sim, João? Sim, tia. Sofia, sim. Porque sempre quando você fala assim, eu lembro daquela frase que você fala: a diferença do fator não altera o produto. Isso Então, aí. entendi. Isso aí. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas quando nós vamos fazer a divisão, olha lá, se eu dividir 30 por 6, vai ser igual a 5. Mas se eu dividir 30 por 5, vai ser igual a 6. Então, o número que eu estou multiplicando, o resultado dele eu posso dividir por aqueles dois fatores. Tá bom? Eu posso dividir por aqueles dois fatores. Nesse caso do 28, nós encontramos ele em 4 tabuadas, né? Encontramos ele também na tabuada do 1. Mas encontramos ele na tabuada do 14, na tabuada do 2, na tabuada do 7 e na tabuada do 4. Então, vamos lá para a nossa resposta. Pode ter 14 centímetros, pode ter 2 centímetros, pode ter 7 centímetros ou 4 centímetros, tá? Então, cada parte dessa linha pode ter essas medidas aí, ou 14, ou 2, ou 7, ou 4, ok? Próximo exercício. Tiago e Maurício tinham 2 rolos de corda para cortar em pedaços menores. Eles repartiram o rolo de 140 metros em 7 metros e não sobrou nenhum pedaço. Olha, gente, essa continha, a gente não precisa nem ir para o papel. Nem ir para o papel. Só de ler o enunciado nós conseguimos responder. Olha só, hein? 140 metros, ele dividiu em pedaços de 7 metros. E não sobrou nada. Não sobrou nada. O outro rolo tinha 145 metros de corda. Responda pensando no que você aprendeu sobre divisões e restos. Se eles cortaram esse rolo em pedaços de 7 metros, quantos pedaços sobraram, gente? Olha só, eu quero saber quantos metros sobraram de 145. Quantos metros sobraram de 145? Pedro, seu microfone está aberto, príncipe, fecha para mim. Nós vimos aqui no enunciado, olha o que o enunciado disse. 140 metros em 7 pedaços não sobrou nada. 140 metros em 7 pedaços não sobrou nada. E se eu dividir 145 metros em 7 pedaços, vai sobrar? Quanto que vai sobrar? Ó, a nossa pergunta não é... A nossa pergunta, gente, atenção, enunciado, hein? Vocês estão colocando resposta aí no chat da divisão de 140 por 7. Não quero saber isso. João Paulo acertou. Não quero saber isso. Eu quero saber quanto que vai sobrar da minha divisão 145 por 7. João Paulo, tá certo. Sofia, essa é a divisão que você colocou lá. Laísa, tá certo.
Liza, tá certo. Gente, essa dá para fazer só de cabeça, hein? Prestem atenção. Presta atenção. Alanis, eu não quero saber dessa continha. Eu quero saber quantos metros vão sobrar da divisão de 145 por 7. Tá no enunciado. A resposta tá no enunciado, João Paulo. Letícia, certíssimo. Certíssimo. Gente, eu acho que já deu minha plaquinha de 5 minutos. Não sei. Maria, não, tá errado. Olha só. Vocês estão fazendo a divisão de 140 por 7, certo? 140 por 7 vai ser igual a 20. Tá certo. 140 por 7 vai ser igual a 20. Só que eu tenho 145. Quantos metros aumentou de 140 para 145, gente? Quantos metros que aumentaram? Gonçalo colocou certo, Maria de Fátima colocou certo, Emanuele colocou certo, Ana Júlia colocou certo. Quantos metros aumentaram? Ora, se eu tinha 140, eu dividia por 7, dava 20. Se eu tenho 145, eu vou dividir por 7, vai continuar dando 20. Só que vão sobrar quantos pedaços? Quantos metros vão sobrar? Certinho, Giovana. Miguel, certo. Alane, certo. João Guilherme, não. Eu quero saber quantos metros vão sobrar, tá? Então, olha só. Se eu tenho... Sofia, não. Essa aí é a quantidade de metros repartido por 140 por 7, tá? Presta atenção. 140 dividido por 7 igual a 20. 140 dividido por 7 igual a 20, não é? Agora eu quero saber 145 dividido por 7. Aumentamos 5 metros, certo? Aumentamos 5 metros. 5 é maior ou menor que 7? 5 é menor que 7. Então, o meu resto dessa divisão vai ser 5. Então, irão sobrar 140 dividido por 7 igual a 20. 145 dividido por 7 vai ser igual a 20 mais 5. Então, sobraram 5 metros, ok? Por isso que eu disse, vocês não precisavam nem de fazer continha para encontrarem o resultado. 140 dividido por 7 deu 20, não sobra nada, zero. Ó, o próprio enunciado falou, não sobrou nenhum pedaço. A minha divisão foi exata, não sobrou nenhum pedaço. Agora, se eu dividir 145 por 7, vai continuar sendo 20, só que irão sobrar 5 pedaços, ok? Só que irão sobrar 5 pedaços. Galerinha, um beijo. Até a nossa próxima aula. Vou voltar para quem ainda não conseguiu esclarecer algumas dúvidas. Tchau, tia. Tchau, gente. Tia, pra tu, a resposta do 3 não está aparecendo. É verdade. A do 3, espera um pouquinho que vai aparecer. Ô, tia, no quadradinho da 13, vai precisar escrever alguma coisa? Então, você não... Meu bem, você já fez de cabeça, não precisa, tá? Ah, tá bom. Você já fez de cabeça, não precisa. Você já pegou o enunciado, já esmiuçou ele e achou o resultado.